Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais um tesouro no céu, e lá os ladrões não roubam, a traça e a ferrugem não destroem. Jesus falou isso porque as pessoas de sua época tinham de fato o hábito de guardar dinheiro na terra. Eles cavavam, guardavam seus tesouros e muitos deles morriam e famílias que eram ricas, poderosas, do dia para a noite ficavam sem nada. E outros sortudos encontravam esses tesouros e se davam muito bem. Até uma parábola Jesus contou de um homem que achou um tesouro escondido no campo, para você ver como essa prática era comum nos dias de Jesus. Mas quando ele nos disse para não guardarmos tesouro na terra, ele não estava querendo dizer com isso que nós poderíamos perder esse dinheiro. Mas ele estava querendo dizer que nós deveríamos direcionar os nossos esforços e principalmente o nosso coração para o lugar correto. Porque a Bíblia também nos diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então a Bíblia não combate a riqueza e nem o acúmulo de capital, mas a Bíblia combate quando eu faço isso da maneira que não deve ser feita. A Bíblia também orienta o jovem a lidar melhor com as suas finanças. E eu quero aqui compartilhar com você algumas lições com base no tema de hoje, protegendo o seu dinheiro. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética, tenho alguns livros escritos nessa área e eu quero apresentar a você a jornada completa da pregação. Trata-se de um pouco mais de 20 lições que eu criei para serem desenvolvidas em 40 dias, com o propósito de fazer você entregar o seu primeiro sermão. Isso mesmo, ao final de 40 dias você terá condições, se seguir as lições que eu criei, entregar o seu primeiro sermão. Este livro é fruto de um árduo trabalho onde reuni toda a minha experiência como pregador há 20 anos, atendendo convites, preparando sermões, então tem muita coisa boa que você precisa conhecer. Abaixo está o link para que você tenha acesso através da Eduz, conheça essa plataforma e o meu material que está lá. Eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. Também, já que eu estou falando de links, eu quero deixar para você o convite do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que está em formação, mas já reúne professores e superintendentes de todo o país. Falta você lá. O que fazemos neste grupo? Semanalmente, compartilhamos conteúdos voltados à EBD e eu quero muito que você os receba. Então clique aí abaixo e entre no grupo Sala dos Professores EBD. Também eu quero lembrar que você está concorrendo à Torá Comentada. Se você quiser ganhar este livro precioso, sem custo, porque ele vai de graça para você. A única coisa que você vai pagar é os custos com o correio. Mas o livro em si vai chegar de grátis, de graça, na faixa, para você. E como você fará para concorrer a Torá Comentado, os 5 primeiros livros da Bíblia? Você vai tirar um print desta aula, vai postar no seu Instagram e marcar o meu arroba pastor Lucas Gomes Oficial. Eu serei notificado, irei compartilhar e você estará concorrendo a esta Torá Comentada no final do trimestre. Bom, eu tenho certeza que você vai ganhar, por isso que eu estou pedindo para você compartilhar. Também eu quero aproveitar o momento para agradecer aos mais de 300 irmãos e irmãs que chegaram só neste trimestre. Para ser mais exato, no momento que estou gravando esta aula, nós estamos com 2.357 pessoas inscritas no canal. Uhul! E os professores dos jovens têm marcado presença aqui. E eu quero agradecer você que já se inscreveu e pedir a você que ainda não se inscreveu para se inscrever, ativar o sininho e ficar atento a tudo que acontece aqui. Toda vez que você vir uma notificação, Pastor Lucas Gomes postou, saiba que é coisa boa que vai edificar a sua vida.
Dezembro está chegando e eu quero dizer que estou de volta com o meu programa de podcast. Semanalmente falaremos sobre Bíblia, coisa poderosa. Então guarde esse nome aí, Expo Bíblia Cast. Vai revolucionar e transformar a sua vida. Mas para você ser notificado quando os episódios forem ao ar, você precisa estar inscrito e com o bendito do sininho ativado para ele poder tocar aí e falar para você quando eu subir alguma coisa importante. Vamos então falar daquilo que queremos muito e temos pouco, que é dinheiro. O tema da lição é protegendo o seu dinheiro. E falar sobre dinheiro a jovens é muito importante porque estamos na fase de ganhar dinheiro. A velhice é a fase de você viver do que ganhou ou, sei lá, sofrer porque não o tem. Mas a juventude é certeza que é a fase de nós ganharmos dinheiro. Então essa lição do próximo domingo ela é importante porque ela vai direcionar muitos jovens acerca do que fazer com o dinheiro que estão ganhando. Eu desejo muito mesmo que após a EBD do próximo domingo, o teu jovem saia da sala de aula assim, ó, eu preciso proteger o meu dinheiro. Esse é o sentimento que todos deverão ter. A lição de hoje passa por alguns conselhos, já que nós estamos ainda debruçados no livro de Provérbios. E o primeiro tópico é a sabedoria com o dinheiro. E aí vai nos orientar a ponderação. Olha o que diz o ponto 2 do primeiro tópico. A generosidade por meio do dinheiro. O texto diz que quem doa recebe mais e quem não doa terá perdas. Vamos ver o texto? Provérbios 11, 24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará e o que regar também será regado. Que tipo de generosidade o sábio em Provérbios está falando no que tange ao dinheiro? Aquele que espalha ainda se acrescenta mais. Ou seja, aquele que compartilha o que tem. O texto aqui não quer de forma alguma sugerir que você deve sair igual Silvio Santos, jogando aviãozinho de dinheiro. Não. O texto simplesmente está querendo dizer que quando você vir alguém necessitado, quando você perceber alguém carente, você deve imediatamente correr para ajudar. Porque quando você é generoso e você atende às necessidades de alguém, de maneira alguma você fica sem. Eu teria aqui 1 trilhão de testemunhos, tá, para compartilhar das vezes em que fui generoso e o Senhor Deus me recompensou, das vezes que o Senhor Deus olhou para mim na minha necessidade. E naquele momento eu me lembrei, olha, Deus é fiel e certamente é porque lá atrás eu deixei uma semente com alguém. Então, a melhor coisa é nós semearmos na vida das pessoas. Por quê? Se você tem condições de semear, quer dizer que você já tirou o que é do seu sustento, quer dizer que você já pagou as suas dívidas e quer dizer que agora você tem semente. O maior problema das pessoas nos dias de hoje é que elas comem os grãos e elas também comem a semente. Semente não se come, semente se planta. Eu vou ensinar isso aqui para você agora. Por muito tempo eu vendi trufas, bolos, salgados. Eu também sou confeiteiro, além de teólogo, pregador, professor, ior. Eu também sou confeiteiro. E eu me lembro que por diversas vezes amigos chegaram para mim e disseram assim, Lucas, me vende fiado, olha, 2 quilos de bolo, alguns salgados, ou então algumas trufas, eu vou vender e eu vou pegar esse dinheiro e eu vou pagar você. Eu sempre fui muito claro com essas pessoas e nunca tive a preocupação de perder a amizade delas com a minha sinceridade. E o que é que eu falava? Eu dizia bem assim, eu não posso te emprestar o dinheiro por 2 motivos. O primeiro é porque eu sou muito seu amigo e eu não quero perder a sua amizade.
E se amanhã ou depois você não me devolver, não me fizer o pagamento, né, melhor dizendo, do que eu estou te vendendo fiado, eu não vou gostar, então vai trazer alguns problemas para a nossa amizade, e de repente se eu for te cobrar, você não vai gostar. Então isso eu já vi levar muitas pessoas ao término de boas amizades. Então, como a sua amizade é importante para mim, eu não vou te vender fiado, porque eu acho que a tua amizade é mais importante. E segundo, você sempre está comprando comigo. Por que não tirou o dinheiro da reposição do material? Esse dinheiro ele é sagrado. Por quê? Independente da emergência, se você não repor, você cobre agora um santo e descobre o outro. Fazendo aqui uma lembrança aí do que minha mãe me dizia quando eu era criança. Você não pode cobrir os pés e desencobrir a cabeça, ou no desejo de cobrir a cabeça desencobrir os pés. Você precisa atender uma necessidade sem criar outra necessidade lá na frente. Então, muitos não gostavam, outros entendiam, fato é que todo mundo ainda é o meu amigo. Então, eu fazia questão de fazê-los entender que a semente a gente não come. A semente é aquilo que nos trará grandes e poderosos lucros amanhã. Veja o poder que tem uma semente. Então, quando isso se diz de ser na vida de outra pessoa, de você semear, de você abençoar, perceba que você está provocando algo muito maior para acontecer na sua vida amanhã. Ainda no segundo ponto do primeiro tópico, diz assim, ó, que a nossa generosidade comece em Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Veja que muitas pessoas não são dizimistas porque acreditam que 10% é uma parcela muito grande do seu salário. E os jovens, eles precisam desde cedo a serem generosos. Eu tive um pastor que ele falava assim, brincando, já que 10% é muito para você, dá 90 para Deus e fica com os 10, já que é muito. Nós precisamos aprender, principalmente diante de Deus, ao princípio da generosidade para sermos cada vez mais abençoados. No livro do Êxodo, Deus mandou Moisés pedir ofertas aos filhos de Israel para a construção do tabernáculo. Os filhos de Israel então atenderam e trouxeram o que eles tinham de melhor. Gente, ouro, prata, bronze, púrpura, os tecidos das melhores qualidades, todas as especiarias que possuíam para a fabricação do incenso, do azeite, do óleo que iria consagrar sacerdotes, que iriam atestar a cura de leprosos, tudo da melhor qualidade foi trazido. E a Bíblia nos diz que Moisés teve que pedir para o povo parar de trazer aquelas ofertas, porque já tinha dado a conta, já o que era suficiente já estava ali e não tinha mais lugar para guardar. Algumas perguntas devem ser feitas ao lermos este texto. Primeiro de onde veio tanta riqueza? De onde veio tanta prosperidade? Porque nós estamos falando de um povo que viveu escravizado por muito tempo no Egito e, teoricamente, não tinham riquezas. Então, da onde veio? A primeira resposta nós podemos dar ainda no livro do Êxodo, quando os filhos de Israel deixaram o Egito. O pavor que Deus trouxe sobre eles foi tão grande que a Bíblia nos diz que, naquele dia, os egípcios lhes deram presentes, ouro, prata, na intenção de incentivá-los a saírem logo do Egito, porque eles estavam apavorados com a morte dos primogênitos. Então vejam vocês que Deus, naquele momento, cumpriu a sua palavra a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, quando disse que a descendência dele seria peregrina em uma terra estranha. E nessa ocasião, quando os tirasse deste lugar,
os tiraria com mão forte e com grande fazenda. Aqui é uma referência à riqueza, era Deus dizendo que permitiria a descendência de Abraão ser escravizada, mas quando o tempo da aprovação terminasse, os tiraria deste local com grandes riquezas. Então, quando Moisés pediu e o povo generosamente deu, é porque ali estava o reconhecimento de que tudo que eles tinham foi Deus que deu. Então, ainda que se Deus pedisse tudo, eles dariam tudo porque eles de fato não tinham nada. Então, Moisés, ao perceber aquele coração voluntário, teve que pedir para parar, porque se ele não pede, eu costumo brincar dizendo que até hoje ia ter alguém entregando uma oferta para a construção daquele tabernáculo. O nome disso é generosidade, é o reconhecimento de que o que você tem foi Deus que deu. Então, se o teu jovem reconhecer que Deus lhe abriu a porta de emprego, que Deus lhe deu saúde, que Deus lhe dá força todas as manhãs, que Deus lhe dá ânimo para ir trabalhar, ele não terá dificuldade com a temática dízimos e ofertas. Porque o problema não é o dinheiro, mas é a falta de reconhecimento daquilo que Deus fez. Então, em primeiro lugar, devamos ser generosos com Deus. E também não é o fato da Bíblia nos orientar a repartir que nós temos que dar tudo que temos. Nós precisamos ser prudentes. Então, veja só o terceiro ponto do primeiro tópico. Por um lado, Provérbios ensina a generosidade. Por outro, ele aconselha vigorosamente a prudência com o dinheiro. Em primeiro lugar, evitando assumir uma dívida que não é nossa, impedindo a prática de ser fiador de outra pessoa. Deus me livre de ser fiador de alguém que não tem como pagar. Veja, qual é o meu relacionamento com as pessoas que precisam de dinheiro? Eu já precisei muito das pessoas, já precisei muito de empréstimos, já sujei meu nome em banco por causa de empréstimos, e por conta disso eu resolvi ter uma postura que já vou compartilhar. Quando eu precisava de dinheiro, porque a necessidade era muito grande mesmo, o que eu fazia? Eu pedia pouco para não me sobrecarregar na hora de devolver. Esse era o meu princípio. Segundo, eu determinava um prazo que eu tinha certeza que eu conseguiria pagar. E terceiro, eu não tinha paz um dia sequer, porque todos os dias eu me levantava na proposta, eu preciso devolver aquele dinheiro. Por quê? Eu tinha a amizade da pessoa muito mais importante para mim. Hoje, por bondade de Deus, algumas pessoas já precisaram de mim querendo dinheiro. E de verdade, todas as vezes que eu pude dar, eu preferi dar do que emprestar. E quando eu não posso dar, eu também não empresto. Por quê? Observe que quando uma pessoa ela recorre a alguns mecanismos, é porque ela não tem organização na sua vida. Quando acontece uma intempérie, um vento forte, e ela se fragiliza por conta disso, ainda tudo bem. Mas existem pessoas que vivem em vendavais e elas fazem de tudo para permanecer nesses vendavais. Inclusive, pedir dinheiro emprestado para amigos, amigas e até mesmo bancos. É interessante que existem pessoas que não sabem administrar o que possuem. Existem pessoas que ganham um salário mínimo, vamos arredondar para R$ 1.500, e ela tem outros R$ 2.000 de crédito no cartão. Na cabeça dela, ela não ganha 1.500, ela ganha 3,5, porque ela sempre está utilizando o cartão de crédito. O cartão de crédito ele deve ser usado somente em situações emergenciais ou quando pagar a prazo compensa mais do que pagar à vista. Porque se nós formos comprar algo em que o valor a prazo é o mesmo valor que à vista, então é melhor pagar a prazo, porque o tempo que o dinheiro estiver com você, você pode investir em outras áreas e ganhar lucros de outras partes. Agora, se compensa você pagar à vista, não compre a prazo só porque você quer usar o cartão de crédito. Então muitas pessoas se iludem. Então eu sempre analiso quem é que está precisando. É uma pessoa que está passando por uma dificuldade
ou ela vive em meio à dificuldade porque ela não sabe gerenciar o que ela tem. Então, se eu posso ser generoso e abençoar essa pessoa, eu abençoo. Eu não quero lhe trazer um problema futuro, ter que me devolver um dinheiro. Mas se eu não posso, eu também não empresto. Por quê? Se eu emprestar, eu estou trazendo para o Lucas do futuro um problema com aquela pessoa. Então, o segundo tópico nos diz a generosidade como proteção para o dinheiro. Ora, a virtude da generosidade nos permite sair de dentro dos nossos interesses e olhar para a necessidade do outro que está diante de nós. Logo, quando somos generosos, nos parecemos com Jesus, que ao se esvaziar de si mesmo, foi generoso para conosco. Então, veja o que é generosidade. Generosidade é comparado ao que Jesus fez por nós. Ele se esvaziou. Naquele momento, ele olhou somente para as nossas necessidades. Então, a Bíblia nos orienta a ser generosos, mesmo com aqueles que não têm como nos pagar. Então, por isso que eu disse, quando eu posso ser generoso, eu prefiro dar sem esperar nada em troca. Temos um exemplo bíblico que é legal você meditar com seus jovens no próximo domingo. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. É o momento em que Paulo agradece as ofertas que recebeu dos irmãos de Filipos, onde Paulo estava preso e sem nada pedir. Esses irmãos generosamente destinaram para ele uma oferta. É tão legal quando nós temos amigos que nos veem em situações difíceis e nos socorrem. Então, da mesma forma, a Bíblia orienta você a fazer com as pessoas que não têm condições. Terceiro tópico, a prudência como proteção para o dinheiro. A prudência é uma virtude. E aí, olha só. Com prudência, os antigos entendiam o agir de acordo com a reta... Ou melhor, como prudência, os antigos entendiam o agir de acordo com a reta razão. Como prudência, os antigos entendiam o agir de acordo com a reta razão. Deu para entender agora melhor? Ou seja, diante de uma situação, devemos agir de maneira que tenhamos a capacidade de, entre ações virtuosas e viciosas, escolher sempre as que exalam a retidão dos valores da palavra de Deus. Assim não vale se deixar levar pela emoção quando o assunto é dinheiro. Tem muita gente, quando o assunto é dinheiro, fica emocionado. Recebe o salário, tem alegria só no 5º dia útil. No 6º dia útil do mês já está triste. Tem gente que nem recebeu, já está com todo o salário comprometido. Eu tenho muita gente ao meu redor dessa maneira. E aí, o que acontece? Ele trabalha numa empresa e ele também trabalha para as pessoas que ele deve. Por que ele trabalha para as pessoas que ele deve? Porque ele faz o trabalho para essas pessoas de ir ao banco, pegar o dinheiro e passar para a mão delas. Entendeu? Então, você não pode comprometer a sua renda antes desse dinheiro estar na sua mão. Se você não tem dinheiro, mas você tem para receber, você precisa pôr na sua cabeça, você não tem dinheiro. Você vai receber um dinheiro. E se acontecer alguma coisa e você não conseguir receber aquele dinheiro, como é que vai ficar? Você devendo Deus e o mundo? A única certeza que nós podemos ter com o dinheiro é quando ele está nas nossas mãos. Então, diante disso, não se empolgue com dinheiro, independente da quantidade, se muito ou pouco. Eu quero aqui compartilhar algumas avaliações que você deve fazer antes de gastar o seu dinheiro. Anota aí, são 4. Compartilhe isso com seus jovens no próximo domingo. Primeiro, necessidade. Segundo, valor agregado. Terceiro, utilidade. Quarto, satisfação. Em primeiro lugar, avalie se o que você quer é necessário. Você vai usar isso? É necessário ou dá para esperar? É o primeiro ponto. Segundo, o valor agregado. Vai melhorar a sua vida? Vai melhorar o quê? Se você adquirir agora. Adquire agora, busca o melhor ou desiste? Tudo diante do valor agregado. Não, o valor agregado é muito maior do que se pede, então vale a pena comprar. Terceiro, utilidade. Você vai conseguir fazer uso disso ou é algo descartável, momentâneo? Vamos dar um exemplo aqui. Por que você não vê adultos, pelo menos com frequência, comprando algodão doce? Porque o algodão doce ele é grande, ele é gostoso ao paladar,
mas ele não alimenta e quando você coloca na boca ele desaparece. É isso que eu quero falar com utilidade. Você não pode comprar algo que sirva somente para agora, que desapareça. É por isso que entre o algodão doce, talvez alguns irão preferir o pirulito, que embora ambos desapareçam na boca, o pirulito vai demorar um pouquinho mais. Então a gente precisa sempre optar por aquilo que será útil por mais tempo. E em quarto lugar, a nossa satisfação. A grande questão que muitas pessoas têm se prejudicado é que elas colocam em primeiro lugar a satisfação, a realização. Elas querem se sentir bem, por isso elas gastam o dinheiro que possuem, e aí depois que a sensação de prazer vai embora, que elas olham para o boleto, aí a tristeza bate. É por isso que uma dica eu deixo aqui: nunca faça a compra no mercado com cartão de crédito. Prefira fazer no mercado a compra com aquele ticket que você recebe da empresa, que o dinheiro já vai, ou com dinheiro em mãos. Porque eu já percebi isso. Quando chega no mês da frente, que você vê a fatura do cartão para pagar, você olha para o armário, já não tem mais nem o que você comprou e você está com a conta para pagar. Então é por isso que nós não podemos colocar em primeiro lugar a satisfação. Nós precisamos colocar em primeiro lugar a necessidade. Vai me satisfazer ou é necessário? É necessário, então eu vou adquirir. Não é necessário, então eu não vou adquirir. Seguindo essa e outras orientações da revista, certamente o teu dinheiro estará muito mais bem protegido. Eu quero agradecer a sua participação, te convido já para a próxima aula, Protegendo a Boca. Esse será o tema. Vamos ver se eu consigo falar, já que a gente vai ter que proteger a boca na próxima aula. Mas eu acredito que será uma aula imperdível. Peço então que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula. Olhe os links que estão aqui abaixo, vão abençoar a sua vida. Muito obrigado, até a próxima.